E aí, tudo bem? Seja bem-vindo de volta a nossas histórias, a nossa série de histórias bíblicas, Jesus e alguns de seus milagres. Hoje é um dia muito especial, que além de nós estudarmos a palavra de Deus e aprendermos mais um milagre de Jesus, hoje é uma comemoração. Você sabe que dia que é hoje? Eu acho que você já sabe. Ó, aqui na minha blusa está escrito uma palavra. Tá escrito gratidão. Hoje é um dia muito especial. É um dia para agradecer a Deus pelas nossas mães. Hoje é o Dia das Mães. Então você que tá aí pertinho da sua mamãe, pertinho da sua vovó, para o vídeo só um pouquinho, um minutinho aí, corre lá e dá um beijão nela. Fala que você ama muito ela e agradece a Deus nas suas orações por causa da sua mamãe. Nossa mãe cuida de nós, ela dá remédio quando a gente está dodói, ela faz comida gostosa, ela dá beijo, ela dá abraço. É muito legal ter uma mãe, não é? Então nós vamos agradecer a Deus por isso hoje. Antes de começar a nossa história de hoje, então, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por todas as mamães que tem espalhadas aí pelo mundo. Vamos juntos? Então, fecha seu olho aí, concentra agora, nós vamos falar com o Papai do Céu e agradecer a Ele. Senhor Deus, muito obrigado, porque hoje comemoramos o Dia das Mães. Obrigado, porque o Senhor cuida de cada mamãe e o Senhor colocou a minha mãe na minha vida. Obrigado pelo seu amor e obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e por ela. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então vamos lá. Você viu que hoje eu tô num lugar diferente, hoje eu estou do lado de fora. Não tava mais aguentando ficar dentro de casa, tava muito chato. Você também já tá entediado de ficar dentro de casa, né? Fala pra mim. Tá com saudade da escola? E tá com saudade da igreja? Ai, gente, eu tô com tanta saudade de ir pra igreja, sabe? Tanta saudade da nossa CP. Mas eu tenho uma notícia boa pra você. Muitas pessoas que pegaram o coronavírus já estão curadas. Isso é muito bom. Então, nós vamos continuar dentro de casa, continuar usando a máscara, continuar lavando as mãos, continuar tendo todos os cuidados, porque nós vamos vencer o coronavírus, ele vai embora. Então, vamos lá. Agora nós vamos para a nossa história. Eu quero te perguntar aqui se você conhece uma profissão. Conhece? Que ótimo. Então fala para mim uma profissão aí que você conhece. Médico, policial, bombeiro, enfermeiro, que mais? Dona de casa, babá, que mais? Secretária, psicóloga. E aí, que mais? Tem muitas profissões, não é? Pois é. Desde a época dos tempos bíblicos existiam muitas profissões. Para você que ainda não sabe, profissão é o nome que se dá a um tipo de trabalho. Então, todo tipo de trabalho recebe um nome, e esse nome é uma profissão, de acordo com aquilo que a pessoa faz. Lá nos tempos bíblicos, existia um homem, e ele era um comandante que era muito importante. Um comandante, ele dá muitas ordens, não é? Você sabe o que é um comandante? Que trabalha com o exército, não é? Que tem os seus soldados. Esse comandante era um centurião. O que isso quer dizer? Centurião quer dizer que ele era responsável por 100 soldados. Ou seja, existiam 100 homens, 100 soldados que obedeciam às ordens dele. Mas esse centurião não conhecia Jesus. Bom, ele já ouvia dizer, porque a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares. A fama de Jesus, que Jesus fazia milagres. Lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Nós vimos semana passada? Pois é, tinha muita gente naquela festa de casamento. E quando Jesus transformou a água em vinho, muita gente ficou impressionada. E a fama de Jesus começou a correr por aí. Já haviam os discípulos, Jesus já havia chamado seus ajudantes. E aí as pessoas ficavam falando, gente, mas aquele Jesus, será mesmo que ele é o Messias?
Vem cá, você viu falar que tem um homem por aí que diz que ele é Jesus, aquele Messias que estava prometido lá no Velho Testamento, você lembra? Pois é, diz que ele está por aí. E a fama de Jesus chegou até o ouvido desse centurião. O centurião, ele era um homem que não conhecia a Deus, mas ele era um homem que se preocupava com as pessoas. Esse centurião, ele tinha um empregado. O empregado é alguém que trabalha para um patrão. O patrão é aquele que dá as ordens, que dá as orientações. E o empregado é aquele que segue as orientações e obedece às ordens. Esse centurião, que era esse comandante de 100 soldados, ele tinha um soldado que estava muito doente. Esse empregado estava muito doente, tão doente, que ele não conseguia mais sair da cama, de tanto que ele estava doente. Você já ficou doente? Ai, é tão difícil, né? Ficar doente. A gente quer brincar, não pode. A gente quer correr, não pode. A gente não consegue comer as coisas direito, né? Muito ruim. Então, esse centurião estava muito preocupado com seu soldado. Esse centurião morava numa cidade que se chamava Cafarnaum, uma cidade lá nos tempos bíblicos. E adivinha quem estava passando pela cidade naqueles dias que esse soldado estava doente? E isso, Jesus estava passando por aquela cidade. Jesus estava passando por Cafarnaum. Junto com Jesus vinha uma multidão de gente que soube que ele transformou aquela água em vinho. De gente que estava curiosa para saber quem era esse Jesus de verdade. Será que ele era só o filho do carpinteiro? Será que ele era mais um doido por aí? Ou será que de fato ele era o filho de Deus? E o comandante ouviu que Jesus estava chegando na sua cidade. Ele estava muito preocupado com o seu soldado, com o seu empregado que estava doente. Olha aqui, ele de cama. Esse daqui, ó, é o centurião. E Jesus estava chegando naquela cidade e o centurião já pensou: bom, me falaram que esse Jesus faz muitos milagres. Ai, será que esse Jesus pode de verdade ajudar esse meu empregado? O centurião se preocupava muito com aquele empregado. E aí ele deu ordem para outros empregados, esses dois homens também eram empregados, que fossem encontrar com Jesus enquanto ele ficava ali, fazendo companhia para o seu soldado. Esses empregados foram em direção a Jesus. Para quê? Para pedir para Jesus, falar: Jesus, ó, tem um homem lá, um amigo nosso, ele tá muito doente, ninguém sabe mais o que fazer com ele, não tem remédio mais para ele, não tem médico, o que o senhor pode fazer? Será que o senhor não pode ajudar ele? Era isso que eles queriam falar. Bom, eles foram em direção a Jesus, mas no meio do caminho, enquanto os soldados estavam indo até Jesus, eles chegaram lá, o centurião mudou de ideia. Ele disse: olha, mas será que Jesus vai poder vir na minha casa? E se de verdade ele for o filho de Deus? Nossa, mas a minha casa é muito simples, minha casa é muito humilde. E aí o centurião pediu para que os dois servos dele, os dois soldados dele, falassem para Jesus: olha, Jesus, tem um amigo nosso lá que está muito doente mesmo. Mas faz assim, ó, o senhor não precisa ir lá ver ele, não. O senhor é tão poderoso que basta uma palavra sua para que ele seja curado. Quando os soldados disseram esse recado que o centurião enviou para Jesus, sabe qual foi a reação de Jesus? Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que nós pensamos sem nem mesmo a gente falar. Aquele centurião confiava muito que Jesus poderia salvar o seu soldado. Aquele centurião confiava muito que Jesus poderia curar a doença daquele soldado. E quando esse centurião disse: Senhor Jesus, o senhor não precisa vir aqui não, o senhor só dá uma ordem, só basta uma palavra sua que aí ele fica curado. Jesus conhecia o coração daquele centurião. Embora aquele centurião nunca tinha visto Jesus, ele confiava no poder de Jesus. E aí, Jesus disse uma coisa muito importante. Jesus disse que a fé daquele centurião era diferente. E que foi a fé daquele centurião que fez com que o milagre acontecesse. Sabe qual foi o milagre que aconteceu? O que o centurião estava querendo? Não era a cura do seu servo?
Pois exatamente isso, foi isso que aconteceu. Jesus nem precisou ir lá na casa do centurião, Jesus nem precisou colocar a mão naquele doente, Jesus nem precisou passar remédio nele, Jesus não precisou dar uma injeção nele. Jesus disse uma palavra e ele esteve curado. Você lembra como ele estava aqui, ó? Vamos ver. Olha lá a cara dele, que tristeza que ele estava, muito mal, coitado. Não conseguia nem levantar da cama. E olha só como Jesus deixou ele feliz da vida, curado. Foi isso que Jesus fez. Jesus, por uma única palavra, curou a vida daquele soldado. Jesus fez isso não porque a fé do centurião era miraculosa. Sabe o que significa miraculoso? Uma coisa assim, ó, impossível, não. Jesus fez isso porque ele tem todo o poder. E porque ele tem todo o poder, basta uma única palavra dele para resolver um problema. Aqui, nessa época, não haviam hospitais, não haviam médicos como existem hoje, não haviam tratamentos como existem hoje. Quando as pessoas tinham doenças simples, muitas vezes elas morriam de doenças simples, porque não existiam os mesmos remédios que existem hoje. E aí, a fé do centurião, a confiança do centurião foi suficiente para que Jesus curasse aquele homem. Sabia? Tem coisas nas nossas vidas que parecem muito impossíveis. Tem coisas na nossa vida que parecem assim, olha, muito difícil. E às vezes nós não falamos isso para ninguém. Às vezes isso aqui, ó, tá guardado lá dentro do nosso coração. Às vezes a gente tem medo e não fala para ninguém. Às vezes a gente tem saudade e não fala para ninguém. Mas Jesus conhece o seu coração da mesma forma que conhece o meu. E mesmo quando a gente não fala, Jesus consegue ouvir a voz do nosso coração e saber aquilo que nós pensamos. Então, todas as vezes que nós tivermos um problema que parece assim, ó, muito grande, muito difícil de resolver, nós precisamos confiar em Jesus. Basta uma palavra de Jesus para que todos os nossos problemas sejam resolvidos. Mas às vezes, Jesus, ele não está trocando a nossa fé. Por exemplo, assim, ó, eu quero muito comprar esse lápis aqui. Imagina aí, quero comprar esse lápis. E esse lápis custa 50 centavos. Mas eu não tenho 50 centavos. Então eu nunca vou ter esse lápis. Não é isso que Jesus está fazendo conosco. Jesus não troca. Se eu dou 50 centavos, eu pego o lápis. Não. A nossa confiança em Jesus tem que ser firme, mesmo quando a gente não tem certeza do que vai acontecer. Quer um exemplo? Como nós estamos vivendo hoje. Quem imaginou que nós íamos ter que sair na rua de máscara? Quem imaginou que nós íamos ficar assim, ó, com medo de um inimigo invisível que ninguém enxerga? Mas isso está acontecendo. Então, nós precisamos confiar em Jesus, assim como esse centurião confiou. Basta uma palavra de Jesus para que tudo se resolva. E Jesus tem o tempo certo para todas as coisas. Nós precisamos orar e confiar que Jesus irá nos atender. Bom, essa foi a nossa história de hoje. Esse foi o segundo milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. E o segundo milagre de Jesus foi a cura do servo do centurião. Esse centurião que teve tanta fé que Jesus nem precisou ir lá. Semana que vem, nós vamos continuar. Nós vamos descobrir o terceiro milagre de Jesus. Vem cá, me conta, você está gostando de estudar sobre os milagres de Jesus? Ah, é tão legal, né? Jesus tem tanto poder e nós nem conseguimos imaginar. Então, eu quero te dar um desafio. Durante essa semana, até no próximo domingo, que vai ser a nossa próxima lição, você vai fazer uma lista. Ó, presta atenção. Uma lista. Nesse papel, nessa lista, você vai colocar todos os milagres que tem na nossa vida. Todos. Você vai observar, a hora que você acorda, qual que é o primeiro milagre que tem na sua vida? Existem milagres pequenos todos os dias. Por exemplo, quando você acorda, tem café da manhã na sua casa? Isso é um milagre. Quando você
acorda. Você consegue respirar bem fundo? Isso é um milagre. E você vai fazer para mim uma lista de todas as coisas que Jesus dá para nós, que o próprio Deus dá para nós todos os dias e que fazem parte do milagre de Deus. E na semana que vem você vai me contar. Combinado? Eu vou fazer também e depois eu compartilho com vocês, tá bom? Então, até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau!